Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao programa Tá na Web. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na internet e dos temas mais buscados no Google. Hoje a gente fala de novo da taxa Selic. No início de março a gente abordou esse tema aqui no programa. Com esse novo aumento, o termo Selic parou no Google Trends com mais de 100 mil pesquisas, porque o Comitê de Política Monetária, o Copom, elevou de 2,75% para 3,5% ao ano a taxa Selic. Então já tem notícia até de mais um aumento para o próximo mês. E se você aí de casa não estuda e não entende a fundo a economia, assim como eu, deve estar querendo saber também se esse aumento vai influenciar diretamente no bolso, no mercado, na gasolina e por aí vai. Então, para esclarecer, comigo eu chamo aqui a educadora financeira e cientista comportamental Lai Santiago para ajudar a gente a entender o papel aí da taxa Selic. Boa noite, Lai, bem-vinda aqui ao programa Tá na Web. Boa noite, Mari. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui conversando com você. Coisa boa, eu também. Vamos explicar então qual que é a importância na taxa Selic, manda em quê? Manda em tudo? Qual que é a importância dela e por que dessa variação toda aí desde o início do ano para cá? Bora lá. A taxa Selic, ela manda em tudo, Mari. Ela é a taxa mais autoritária da nossa economia e tem uma caravana que toma as dores dela também. Mexeu com a Selic, mexeu com todas as outras taxas. Muitas outras vão ser afetadas quando a gente mexe na Selic. A inflação, o CDI, os juros dos empréstimos. Eu vou explicar o porquê de tudo isso. Mas antes, vamos falar do conceito, né? Todo banco, ele precisa fechar o dia com um saldo positivo em caixa. Só que acontece de, por exemplo, ter um dia que vai ser o dia do pagamento dos aposentados do INSS. Nesse dia específico, o volume de saque vai ser muito maior que o de depósitos, naturalmente. E o caixa pode acabar ficando sem dinheiro. Mas isso não pode acontecer. E nessa situação, o banco pode recorrer, inclusive, ao Banco Central para pegar um empréstimo ali de um dia. É aí que vai entrar a tal da taxa Selic. Ela é basicamente os juros que o banco vai pagar por esse empréstimo com o Banco Central. E o nome Selic vem de Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é onde vai ficar registrada todas essas transações. A taxa é definida a cada 45 dias pelo Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, e eu costumo dizer que ela é a taxa-mãe da economia aqui no Brasil. Ela é utilizada, dentre outras coisas, para controlar a inflação, que essa aqui todo mundo conhece, né? Com certeza. Exatamente, é quem vai fazer os preços das compras de mercado aumentarem, a gasolina, é o que a gente mais sente no bolso. A gente tem sentido isso, né, lá. Inclusive, nesses últimos tempos aí, a gente vê que tudo no mercado está mais caro, a gasolina está mais cara. Esse aumento agora, esse novo aumento da taxa Selic também vai influenciar nisso? A gente vai ter que arrochar aí de novo, apertar o bolso para conseguir passar um mês tranquilo ou não? Quais os setores? Explica para a gente onde que esse aumento pode, refletir. Vamos lá, pode ficar tranquila que a alteração da taxa Selic é justamente para melhorar essa situação. Se a gente for pensar nas compras de alimentos, na verdade, a tentativa é de conter os preços que têm subido bastante nos últimos tempos, né? Quando a gente aumenta a Selic, eu tento reduzir a inflação. Mas é importante saber que a inflação não vai ser determinada só pela taxa Selic. Todo mundo sabe que o dólar está nas alturas, né? Então, imagine que você produz soja, e que é um dos principais produtos da cozinha brasileira, a base, né, o óleo de cozinha. Você vai preferir vender uma saca de soja por exemplo, R$100 ou por $100? Com certeza dólares, Porque você vai receber muito mais. Com isso, os produtores de alimento, eles têm preferido exportar do que vender internamente, o que reduz a oferta aqui no Brasil. E o que isso tem a ver com a inflação? A inflação, ela é o resultado da relação entre o tanto de gente que está comprando, a demanda, e a quantidade de produtos que tem para esse pessoal comprar, que é a oferta. E bora lá, Mari, vou até te sabatinar aqui para ver se você está me acompanhando. Eita! O que acontece quando você vai comprar uma roupa, qualquer outra coisa, e tem lá duas lojas. Uma dessas lojas está cheia de camiseta da estação passada, já está caindo de moda. O que a dona da loja vai fazer com os preços nessa situação? Liquidação, né? De baixar o preço para vender. Exatamente. Vai diminuir os preços para se livrar daquele estoque.
Agora, na outra loja que você vai, os produtos são exclusivos, disputados, tem poucas peças disponíveis. Como é que você acha que esses preços vão ser? Nas alturas. Nas alturas. Com a inflação dos alimentos é a mesma coisa. Se tem pouco produto disponível, o valor vai lá para cima. Se tem pouco produto disponível, o valor vai lá para cima. Se tem muito produto disponível, o valor cai, certo? Então, essa é a relação que a gente vê na inflação. E com o que eu comentei aqui agora, né, do dólar está bastante alto, isso afeta também, não é só a taxa Selic, tá certo? Quando eu aumento a taxa Selic, eu vou controlar especialmente o crédito. Os juros dos empréstimos tendem a ficar mais caros. Com isso, eu vou desestimular o consumo. As pessoas tendem a guardar dinheiro, não vão querer financiar um imóvel, pegar um empréstimo para uma empresa, vão preferir guardar e gastar menos. E isso vai impactar em vários setores, como você perguntou, né? Quais setores? O setor imobiliário, por exemplo, ele pode sentir uma menor procura a partir desses aumentos da Selic. O setor de varejo também pode sentir alguns abalos ali, porque muitas dessas empresas do varejo dependem de financiamentos para poder expandir as atividades. Agora, quer ver quem é que vai se beneficiar das altas dos juros? Quem é que vende esses empréstimos? Os bancos. Os bancos. Exatamente. Então, eles vão encher o bolso diante dessa alta da Selic. Entendi. Bom, a explicação, inclusive, do Banco Central, em nota, foi que a tentativa é justamente segurar a inflação, né, lá. Então, só para a gente fechar aqui, esse novo aumento, que inclusive está previsto mais um aumento no mês que vem, que eu quero que você comente, que eles já deixaram escapar que isso realmente vai acontecer, tudo indica que vai acontecer. Qual que é a estratégia que está sendo usada, então, com esse aumento da Selic, né, basicamente quase que de mês em mês? Em março aumentou, agora aumentou em junho também, tem uma previsão. Isso, a cada 45 dias teve a reunião do Copom, a gente provavelmente vai ter um aumento da Selic, sim. O que acontece? Normalmente, ter uma inflação positiva é um sinal de crescimento econômico, de que as pessoas estão consumindo bastante e tudo mais. Só que agora, e com a pandemia especialmente, nós estamos num momento que é conhecido dentro do mercado financeiro como estagflação. O que é isso? A economia está estagnada, certo? A gente está desaquecido, só que os preços estão subindo. Se eu reduzo a taxa Selic, inclusive vamos até abrir um parênteses aqui, né? No ano passado, essa foi a estratégia de reduzir a taxa Selic para que as pessoas consumissem bastante e isso amenizasse os efeitos da pandemia. A taxa Selic no ano passado chegou na menor taxa histórica, né, dos 2%. Mas se eu for reduzir a taxa Selic agora, eu vou estimular o consumo, fazer as pessoas gastarem ainda mais, isso vai aumentar os preços que já estão altos. Então, aumentar essa taxa Selic é uma tentativa de manter a inflação dentro da meta. E a inflação hoje já está acima da meta. Ela, se a gente pegar o acumulado dos últimos 12 meses, está em 6,10%. E o teto, no último boletim Focus, né, que é um relatório que é emitido semanalmente, falando sobre essas expectativas até o final dos próximos anos, quando a gente olha o teto do boletim Focus lá para a inflação, é de 5,04%. Já passamos. Já passamos, exatamente. Então, a gente tem que aumentar a Selic e tem até uma expectativa de que até o final do ano de 2021 ela chegue em 5,5%, né? Então, a gente já espera esses aumentos graduais, se ela vai chegar em 5,5%, é natural que nas próximas reuniões ela vá aumentando. E o Banco Central já acionou, inclusive, que na próxima reunião, em junho, daqui a 40 e poucos dias, a taxa Selic deve chegar a 4,25%, um aumento na mesma proporção que ocorreu agora, de 0,75 percentual, tá bom? Agora lá, quem está feliz com esse aumento é quem investe em ações ou, enfim, tesouro, tudo que é baseado na taxa Selic. Eu quero falar um pouquinho sobre investimento e onde que a gente deve colocar o nosso dinheiro agora que a Selic está subindo e a previsão é que ela continue subindo até o final do ano, então. Certo, olha só. A gente sempre deve investir de acordo com os nossos objetivos de vida, a gente tem que respeitar profundamente o nosso perfil de investidor e tomar muito cuidado, né, que às vezes o conteúdo que é produzido na internet de forma generalista, quem está produzindo o conteúdo talvez não entenda a sua situação especificamente, você tem que trazer isso para a sua realidade, interpretar isso para a sua realidade, então respeitar os seus objetivos de vida e o seu perfil de investidor é muito importante para que você tenha sucesso nos seus investimentos, independente da estratégia que você vá tomar. Se eu sou uma pessoa conservadora e eu vou montar uma carteira arrojada,
no primeiro abalo que eu tiver, eu vou ter um ataque do coração, vou me desesperar, vou resgatar tudo e acabar perdendo dinheiro. Na primeira rentabilidade negativa, né? Se eu tenho um objetivo de curto prazo, por exemplo, também não dá para eu arriscar muito, porque se alguma coisa acontece no meio do caminho e eu sou afetada por uma rentabilidade negativa, eu não tenho tempo suficiente para esperar uma recuperação. Então, antes de tudo, respeitar esses dois fatores é fundamental. Ciente disso, vamos falar o que vai acontecer com os investimentos a partir da alta da Selic. Aqueles investimentos mais conservadores que acompanham a variação dessa taxa de juros vão entregar um resultado muito melhor, vão render bem mais. E quais são esses investimentos? Que eu imagino que todo mundo já esteja... Exatamente, dá dica para a gente aí. Já para anotar que investimentos são esses, né? São principalmente os investimentos pós-fixados, como o Tesouro, Selic, o Tesouro IPCA, né, que rende uma taxa mais a inflação, até conhecido como um título híbrido, os CDBs, que são atrelados ao CDI, e todos os outros investimentos de renda fixa, né, vão ter um resultado bem melhor. Os pré-fixados, aqueles que pagam uma taxa fixa, que já é combinada no momento da compra, eles são muito mais arriscados para quem é um investidor conservador, né? Então, é importante ter cuidado com esse tipo de investimento pré-fixado. Por que isso acontece? A gente tende a confundir e achar que o pré-fixado é mais seguro, porque a taxa é fixa, né? Isso, o nome pode acabar causando um equívoco. Mas existe o risco da Selic subir acima dessa taxa pré-fixada do seu investimento. E você ficar a ver navios. O que parecia ser um retorno excelente pode ficar obsoleto muito rápido. O IPCA, ele é bacana porque, o Tesouro IPCA, né? Ele é bacana porque se espera que a inflação, apesar dela ceder um pouquinho com a alta dos juros, com o aumento da Selic, a inflação deve reduzir, ainda assim ela deve continuar alta, Mari. E o jeito de se proteger da inflação, utilizando esse tesouro, o Tesouro IPCA, é interessante porque, pelo menos, você consegue o retorno da inflação. Você não vai ter um rendimento que vai desvalorizar menor do que a inflação. O seu capital. Isso, exatamente. Entendi. Mas lembrar que, caso você resgate antes do prazo de vencimento, você pode sair perdendo. E tem a opção do CDB, que eu comentei, né? Dá para escolher um CDB que seja de um banco menor. Mas isso não seria arriscado? E se o banco quebrar, o que eu faço? Todos os CDBs têm um seguro, digamos assim, que é o tal do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Eu, particularmente, gosto de chamar de Fundo Garantidor do Calote. Se o banco deu calote em você, você vai ser reembolsado, digamos assim. E esse mesmo FGC, ele funciona tanto para o banco grande quanto para o banco pequeno. Qual é a diferença? O banco grande tem uma fila de gente querendo investir. Por isso que não precisa fazer muito esforço para atrair os investidores. Eles costumam ter rentabilidades menores, mais simples. O banco pequeno, coitado, tem que ter muito atrativo para chamar o pessoal para investir nele. Por isso, as rentabilidades tendem a ser bem superiores. Tá bom? Tá certo. Que aula, então, que a gente teve aqui. Acabou nosso tempo, mas lá adorei a explicação. Entendi tudo. Um pouquinho de economia. Obrigada pela sua participação. Uma boa noite. Boa noite. Bom, agora a gente acompanha o que mais está na web, os assuntos que movimentaram a internet nessa semana. Começando então pela segunda-feira. Assunto triste, viu? Desde o início da semana, o nome do comediante Paulo Gustavo apareceu nos trends. Foram mais, gente, de 10 milhões de buscas. Você de casa com certeza acompanhou que ele ficou aí mais de 50 dias internado, teve muitas complicações causadas pela Covid-19 e infelizmente não resistiu. Paulo Gustavo era de Niterói, no Rio de Janeiro. E aí a cidade decretou 3 dias de luto e lançou uma consulta pública para mudar o nome de uma rua do bairro de Icaraí e homenagear esse grande artista que já alegrou tantas famílias do nosso país e vai fazer muita falta, né? Ainda na terça-feira, Mega Sena teve mais aí de 500 mil buscas. Olha só essa história, em segunda vez que isso acontece esse ano aqui no Brasil. Um apostador ganhou sozinho o prêmio de 37 milhões de reais e ainda não foi buscar. A aposta feita foi a mínima, que custa só R$ 4,50. E aí o dono da lotérica, que fica em Nova Braslândia do Oeste, em Rondônia, uma cidade pequena de 20 mil habitantes, está em busca do sortudo, que ainda não apareceu. Então, se você conhece alguém de lá, vale a dica. E fechando o dia de terça, uma notícia
triste também que chocou, né, o Brasil e trouxe Santa Catarina aqui para os trends. Um jovem de 18 anos invadiu uma creche na cidade de Saudades e, armado com um facão, matou uma professora, uma agente educacional e 3 crianças, todas menores de 2 anos. Depois de ter golpeado essas pessoas, ele tentou se suicidar, mas não conseguiu, está internado em estado grave. Nossa solidariedade aí às famílias das vítimas. Uma tragédia que deixa a gente aí com o coração apertado num momento tão difícil, sem entender o motivo, né, que leva uma pessoa a fazer essa barbaridade. Na quarta, a palavra comorbidades teve muitas buscas, porque vários estados começaram a vacinação, né? Então pré-cadastro para quem tem alguma comorbidade, como insuficiência cardíaca, hipertensão pulmonar, anemia falciforme, são várias as doenças, né? Mais de 15. E aí cada estado tem um calendário próprio e uma forma de agendamento. O que você deve fazer em casa é entrar no site da Secretaria de Saúde, né, do local que você mora, e se informar direitinho para não perder o prazo e se vacinar logo. A gente vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, falamos de fake news. Eu volto já. Estamos de volta agora para falar de fake news, direto aqui para o Instagram da TV Justiça. Se você não segue a gente, o nosso IG é TV Justiça Oficial. Por lá a gente desmentiu a informação que circula na internet, afirmando que o STF teria proibido bíblias em escolas e bibliotecas públicas. A verdade, gente, é que o plenário do STF declarou a inconstitucionalidade de uma lei específica do Amazonas que obriga escolas e bibliotecas públicas estaduais a manterem no acervo ao menos um exemplar da Bíblia Sagrada para livre consulta. Então, não é bem o que estão dizendo. Vamos apurar direitinho, né? Agora a gente confere qual que é a fake news que a gente está combatendo essa semana aqui na programação da TV Justiça. Vamos ver? Pode rodar. E há comprovação científica que a utilização de máscaras adequadamente nos auxilia à redução da transmissibilidade do vírus em sociedade. Então, não se deixe enganar que as máscaras devem ser deixadas de lado porque não nos protegem. Aliar as máscaras, junto com evitar aglomeração ou realizar distanciamento social e higienizar as mãos adequadamente, são fatores essenciais para que nós tenhamos um resultado de diminuição da circulação desse vírus em sociedade. Outra mentira que tem sido veiculada é que a pandemia está já meio que terminando, que os casos graves não estão nas UTIs. Não se deixe enganar. Um vídeo saiu aí circulando da região da Paraíba, de um hospital de lá, onde tinha desativado temporariamente aquela UTI e colocaram uma narrativa mentirosa falando que agora não tem mais casos graves. Não se deixe afetar, nem pelo vírus e nem por fake news, porque ambos podem matar. É isso aí, para a gente entender melhor, eu chamo aqui o infectologista Marcelo Daer. Doutor Marcelo, boa noite, seja bem-vindo aqui, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Um prazer falar com vocês. Bom, a cada semana aqui que a gente fala de uma fake news, eu me surpreendo como é que as pessoas ainda acreditam, né? Que a pandemia acabou, que a vacina chegou para todo mundo, que não precisa usar máscara. Então, quero reforçar aqui com você, principalmente essa questão da máscara. A máscara ainda é um dos métodos, né, de prevenção, claro, combinado, como a especialista falou aqui no vídeo, com distanciamento, com álcool, que ajuda a gente a evitar essa contaminação, né? Sim, sem dúvida. A Melissa falou muito bem isso. A máscara é um mecanismo barato até, né? Ao invés de tomar medicamentos, usar a máscara adequadamente, ela protege. Se a máscara for usada inadequadamente, então com o nariz para fora ou no queixo, ela não funciona realmente. Ela funciona quando bem colocada, bem ajustada ao rosto.
E muita gente tem dúvida, né, em relação às máscaras de tecido, doutor. Elas ainda têm uma eficácia grande, está todo mundo preocupado com essa questão da cepa, né, de novas variantes que estão aí pelo Brasil. A máscara de tecido ainda é segura, aquela de algodão, né, que a gente usava lá no início da pandemia? A máscara de tecido protege, mas ela não é a máscara que tem a melhor proteção, né? Então, realmente é melhor usar a máscara de tecido bem utilizada, protegendo o rosto todo, do que não utilizar a máscara. Mas existem máscaras melhores. Muita gente tem usado também a descartável junto com a máscara de algodão. Isso é para melhorar a eficácia da filtragem? Na verdade, não tem necessidade disso. Uma máscara bem utilizada, então uma máscara cirúrgica, né, que é a máscara descartável que você citou. Se ela for bem utilizada, ela protege bem, não precisa da outra máscara por cima. Ela vedando o rosto todo, cobrindo todo o nariz e a boca, e estando bem ajustada, ela protege, não precisa de duas máscaras. Agora eu vou falar até de uma dificuldade minha, porque eu comprei as descartáveis e meu rosto é muito fino. Então, vale dar um nozinho para ela ficar melhor ajustada? Essa seria a melhor forma, doutor? Porque na primeira vez que eu coloquei, aqui nas laterais, né, a gente ficou com espaço aqui. Eu fiquei com espaço, então eu falei, olha, eu acho que eu não estou segura. Eu queria que você orientasse em relação a isso. Ao tamanho da máscara, porque essa máscara é universal, ela não tem PMG, mas a gente tem rostos diferentes, né? E em alguns rostos ela vai ficar um pouco mais folgada. Sem dúvida, ela tem um clipe que ajusta e a alça. É bom não dobrar a alça, porque senão fica o vão aqui, e aí você dá um nó aqui nessa pontinha aqui, e aí ela ajusta melhor no rosto. Então, assim ela fica bem ajustada ao rosto. Ficando bem firme, não tendo vedação, ela protege tanto quanto a máscara N95 para a população geral. Vamos falar agora, inclusive, dessas siglas, né? A gente até fez um post bem explicativo no Instagram da TV Justiça, porque a gente tem hoje em dia aí no mercado a PFF2, a N95 e a KN95, né? Vamos explicar um pouquinho a diferença. Doutor, a PFF2, né, e a N95 são aquelas máscaras que a gente tem o elástico, né, que ele dá a volta aqui na cabeça. Ela não é uma máscara normal que fica atrás da orelha e ela costuma apertar mais. A vedação dela é muito boa, ela é conhecida como tendo aí um 95% a 97% de eficácia, certo? Ótima, bom que ele tem aí, já vai mostrar pra gente. Essa máscara, a N95 ou PFF2, ela passa em volta do rosto, né? Então ela fica presa na cabeça e ela tem uma capacidade de vedação muito maior. Esse é o objetivo, né? Ela filtra até 1 micra, né? Então ela realmente tem uma capacidade de vedação muito melhor. Ela é muito utilizada, né? Eu utilizo diariamente essa máscara porque eu estou nos ambientes hospitalares. Mas é a máscara que ela pode ser reutilizada mais vezes. O custo final acaba sendo até melhor, porque a máscara descartável você tem que trocar várias vezes e, como foi dito no bloco anterior, devido à alta do dólar e à inflação e superprocura, essas máscaras subiram de valores. Subiram muito. Então, a máscara descartável subiu tanto que é mais barato hoje usar uma máscara N95. Então, vale a pena usá-la porque ela tem uma filtração maior, ela protege muito mais a pessoa. Ela é mais desconfortável. Pelo fato de vedar muito, realmente ela é mais desconfortável. Mas aí é um desconforto que vale a pena, que a gente está protegido do vírus, né? Você falou de reutilização, doutor. Tem que tomar cuidado também. Ela tem que ficar ventilada, tem que ficar no sol por quantos dias, por quanto tempo que eu posso, né, fazer esse processo de deixar respirar e usar de novo. No caso da PFF2, eu pedi até para você mostrar aí novamente, para o pessoal não se confundir, que é a azulzinha que o elástico dá a volta aí na cabeça e no pescoço. Quanto tempo, então, eu posso usar e reutilizar essa máscara? A gente recomenda que ela seja retirada pelos elásticos e seja guardada na embalagem que veio, né? Então, a embalagem fica aberta e ela vai ventilar. Isso é para não deixar a máscara ficar úmida e mofar por dentro. Fazendo isso, ela vai proteger. A gente orienta a reutilização, então, de acordo com os fabricantes, a gente pode reutilizar até 15 dias.
Mas, por exemplo, a pessoa que está num ambiente hospitalar, ou que está em contato com o paciente de Covid, ou que sujou a máscara, molhou a máscara, ela rasgou, troca-se com mais frequência. Mulher que usa muita maquiagem, a máscara costuma ficar muito mais suja. Isso também atrapalha e aí a gente recomenda que seja trocada com mais frequência. Mas ela permite, por exemplo, o uso o dia todo, né, 1 ou 2 dias ou até 3 dias. Enquanto a máscara cirúrgica e a máscara de pano, eu preciso trocá-la a cada 2 ou 4 horas, dependendo do uso, dependendo do que a pessoa conversa. Sim. E a gente também tem a KN95, que quando a gente foi fazer a pesquisa, né, para trazer esse conteúdo para o Instagram, eu fiquei até surpresa porque eu não sabia da diferença. Porque ela é uma máscara chinesa e ela tem esse elástico por trás da orelha. Então, a vedação dela não é tão boa quanto a N95, correto? Correto. Ela não é aprovada para uso como N95 nos Estados Unidos e a gente tem que tomar cuidado quando for comprar as máscaras, olhar se ela está aprovada pelo Inmetro. Algumas dessas máscaras que foram trazidas, elas não têm aprovação do Inmetro, porque a vedação não é boa. Então, ela fica mais confortável, mas ela não veda o que tem que vedar, ou seja, a filtração não é tão boa. Então, não adianta. Então, é isso. A máscara tem que ser justa, né? Rente ao rosto. Não dá para ficar passando um ventinho, ser confortável demais, que está errado, né, doutor? Sem dúvida. A gente costuma falar que tem o teste da vedação. É colocar a máscara e soprar. E aí a gente vai fazer a vedação da máscara. Então, isso é um teste que a gente faz no ambiente hospitalar, é muito utilizado, porque a gente precisa de vedação máxima. Perfeito, tá ótimo. Adorei os esclarecimentos, doutor. Muito obrigada. Uma boa noite para você. Obrigado, um prazer falar com vocês. Bom, é isso por hoje, gente. Não deixe de acompanhar nossas redes, Instagram, Twitter e YouTube. Volto na semana que vem com mais assuntos da web para você. Tchau, tchau.